Ageu, capítulo de número 2. Quem tiver dificuldade aí é depois de Sofonias. Ageu, capítulo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus, Ageu capítulo 2, versos 1 a 9, leamos. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala para que nós possamos ouvi-lo e entender-te e praticar aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Use o mensageiro, Senhor, como teu instrumento, para que sejamos todos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há cerca de 2 anos atrás, aproximadamente, nós estávamos num espaço menor, e lá estávamos há 12 anos pelo menos, ou 10 anos, 11 anos, e nós não imaginaríamos que 2 anos depois estaríamos num prédio como esse, né, com um certo conforto, com uma certa estrutura que nós não tínhamos, embora nós estávamos felizes aonde estávamos, mas hoje nós estamos num espaço que nós conseguimos abrigar mais pessoas e conseguimos explorar melhor aquilo que a nossa igreja precisa. E é muito curioso que as pessoas que vêm à nossa igreja, como foi ao PH hoje de manhã, elas falam isso, né? Falam que frequentaram lá, que foram lá no nosso antigo espaço de culto, e hoje nos visitam. Elas falam: nossa, que legal, como Deus foi bom com vocês, te trazendo a igreja para um espaço maior. E algumas igrejas, né, inclusive, não têm essa estrutura que nós temos aqui na congregação, e nós louvamos a Deus por isso, porque Deus tem honrado o seu povo, Deus tem ouvido a nossa oração. Nós oramos por muito tempo, pedindo ao Senhor que nos abençoasse com um local, e nós continuamos orando, porque nós queremos um local ainda que seja nosso, um local que seja fixo nosso para sempre. E nós que oramos e Deus ouviu a nossa oração, nós nos alegramos no Senhor, porque Deus tem sido fiel para conosco. Meus irmãos, a história que nós lemos, ou os trechos que nós lemos do capítulo 3, se parece com essa história. O povo aqui estava trabalhando na reconstrução do templo, porém eles, por algum motivo, eles olharam para aquele templo e eles não viram a beleza, eles não viram a suntuosidade que havia no templo anterior, no templo de Salomão. Esse templo agora, ele era bonito, ele era grande, mas
mas ele não era tão espetacular como o anterior, cujas nações olhavam o templo de Salomão e louvavam a Deus e se encantavam diante da beleza, diante de toda a estrutura daquele templo. Bom, para a gente poder entender um pouquinho o que nós lemos, nós precisamos voltar um pouquinho na história e entender, né, que a história de Israel, ela se divide em 3 etapas. Nós já vemos falando isso aqui desde o livro dos Reis. A história de Israel, ela está dividida entre pré-exílio. O que é o pré-exílio? O pré-exílio é antes do povo ser levado cativo pela Síria e pela Babilônia. Então é o momento em que eles eram um povo livre. Depois eles têm também o momento do exílio, que é o momento que eles estão exilados. O povo do norte na Síria, o povo do sul na Babilônia e depois na Medo-Pérsia. E temos a história de Israel pós-exílio. É o momento em que eles saem do cativeiro e passam a ser um povo livre, porém com deveres políticos para as nações que os governam, mas não eram mais uma nação escrava. Então essa história de Israel, nessas 3 etapas, ela é marcada pela presença de Deus como o Senhor da história do povo dele. Deus marca a história do povo de Israel nessas 3 etapas, antes, durante e depois do cativeiro. E dentro dessa história, nós temos em especial a história do pré-exílio. Após a instituição da monarquia, os irmãos lembram, Israel não tinha um rei, Israel não era uma monarquia, Israel era uma teocracia, ou seja, era Deus quem governava. E quando eles quiseram um rei, quiseram ser uma monarquia, então eles pediram ao profeta Samuel que instituísse um rei para eles, para que também eles fossem como as demais nações que tivessem um rei. Então, neste momento de monarquia, surge na história da monarquia de Israel, surge então o templo como local único de culto a Deus. Lembram que Davi, depois de tantas conquistas, e depois de olhar para a sua casa e ver que a sua casa era muito bonita e ele estava confortável, Davi disse: eu moro numa casa bonita e confortável, mas Deus ainda está em tendas. Então Davi intentou no seu coração construir uma casa para Deus. Deus então diz: olha, sua ideia foi boa, né? Via profeta Natan, sua ideia foi boa, eu me agrado disso, mas não é você que vai construir. Você pode preparar o material, você pode arrecadar tudo que for preciso, né? Mas quem vai construir a minha casa, o meu templo, vai ser o seu filho Jedidias, que é o Salomão. E então Salomão, ele é incumbido de construir o templo, de construir o local onde seria a adoração única a Deus. Tá? Então, quando o templo fica pronto, os irmãos lembram lá no livro de Crônicas, quando o templo fica pronto, Salomão olha para tudo aquilo, Salomão faz uma oração agradecendo a Deus, dizendo: Deus, esta é a tua casa, que todos que estiverem aflitos, aqueles que estiverem com algum problema, aqueles que estiverem chateados, que eles olhem para o templo, ou que eles orem em direção ao templo e recebam a sua bênção. E aí diz que quando Salomão termina a oração, a glória do Senhor desce sobre a casa, a ponto dos sacerdotes não conseguirem se manter em pé, de tanta que foi a glória do Senhor. E então passou-se a adorar a Deus exclusivamente no templo. O templo era um local de adoração, tá? O templo ali seria a igreja que eles tinham ali. E com o exílio que o povo sofre, principalmente na Babilônia, meus irmãos, significou então o quê? O fim da monarquia. O Israel do Norte é levado primeiro, mas a adoração ainda se concentrava em Jerusalém, no Reino do Sul. Quando então o Reino do Sul cai para a Babilônia, então também acaba o quê? A monarquia, acaba a autoridade dos reis de Israel. Agora eles estão submissos a um rei estrangeiro, a um rei pagão. E então, quando eles perdem a monarquia, eles também perdem a terra deles, que é devastada, os muros são derrubados, e o templo de Deus, além de ser destruído, é também saqueado pelos babilônios. E então surge um período de significativa reflexão teológica que expressa em parte na história do povo de Deus, já predito lá em Deuteronômio por Moisés, predito pelo homem de Deus, e também predito pelos profetas que avisaram aquele povo durante tanto tempo que eles iriam entrar no período de ruínas. E essas pregações, meus irmãos, tanto de Moisés quanto de Isaías, elas
foram reforçadas por todos os profetas, orientando eles de que Deus queria ser valorizado, Deus queria ser adorado de todo o coração e de toda a sua alma. Que Deus não se agrada somente em belezas e em suntuosidades, mas que Deus se agrada daqueles que vão em direção a Ele com um espírito sincero e quebrantado diante dele. Com o fim do exílio, meus irmãos, então a monarquia, ela não foi recuperada. Nunca mais Israel teve um rei que realmente foi rei sobre a nação, né? Por exemplo, Herodes, que foi o rei nos tempos de Jesus, ele era praticamente um serviçal de Roma, não tinha autoridade nenhuma por questões políticas, ele só administrava basicamente as questões religiosas do povo de Israel. Basicamente, quem determinava tudo sobre as questões políticas mesmo de Israel era o Império Romano. Herodes era apenas um fantoche ali. Nunca mais Israel colocou no trono um rei que fosse como os seus antepassados. Então cai ali o império. Mas o templo é levantado aqui por Zorobabel, e Deus reforça que Zorobabel a ter coragem, a se esforçar, porque o Senhor era com eles. E então o templo é levantado. E só resta então o templo do Senhor. Eles estão sem terra, eles estão sem rei. A esperança desse povo agora se apega aonde? No templo que havia sido destruído lá atrás, em 586, 587, pelos babilônicos. Então, a angústia do povo aqui é: nós só temos o templo para nos agarrar, a nossa história foi destruída, não temos mais rei, não temos mais as nossas cidades, nós só temos um templo e precisamos ter um templo que marque, que chame a atenção. Então, meus irmãos, nós vemos que a reconstrução do templo, ela começa e há um trabalho árduo, há um trabalho com afinco para a reconstrução do templo. Mas Ageu aqui vai nos mostrar que há uma preocupação do povo. A preocupação do povo, na verdade, a preocupação do povo não era ter mais o templo. Eles estavam preocupados com as suas casas, estavam preocupados com a renovação dos seus locais e deixaram a casa de Deus de lado, porque eles não viam mais aquela beleza do templo antigo. Então, por volta do ano 538, os israelitas, lá no tempo de Esdras e Neemias, eles começaram a voltar para a Babilônia, né? Começaram a voltar para a Jerusalém que estava destruída, e eles então construíram suas casas em Jerusalém, porém não deram a atenção devida ao templo de Deus, que estava totalmente em ruínas, saqueado. E o profeta Ageu, que é a nossa leitura dessa noite, ele anuncia algumas mensagens de Deus. Se você for ver desde o capítulo 1, Ageu, ele exorta o povo a reedificar o templo, no capítulo 1, né? Ele exorta então o povo, ele traz uma mensagem dura para que o povo não se esqueça da casa de Deus, tá? E então o povo atende ao chamado de Deus via o profeta e começa a reconstruir o templo. Eles então foram repreendidos pelo Senhor porque eles se preocuparam somente consigo, se preocuparam somente com as suas casas. Os israelitas deviam se voltar para Deus, e é por isso que Deus usa o profeta para repreendê-los, para que eles entendessem que eles não seriam abençoados por Deus esquecendo Deus, mas se eles se voltassem para Deus, eles seriam abençoados, eles viveriam em paz e seriam prósperos, como o versículo 9 aqui do capítulo 2 anuncia. Então, Ageu, ele, usado por Deus, traz essa exortação. Uma coisa importante que nós vamos ver aqui é que Ageu e Zacarias, eles profetizam, os seus ministérios são paralelos. Quando nós entrarmos em Zacarias, nós vamos ver um cenário muito parecido com o de Ageu, porque os dois profetizam simultaneamente. E para que nós entendamos também aqui a questão, né, da liberação para a reconstrução do templo, uma vez que esse povo estava cativo, é que o rei Dário, a qual o capítulo 2, verso 1 anuncia, né, no segundo ano do rei Dário. Quem era o rei Dário? Né? O rei Dario, a dinastia
aqui deste império, ela não deveria passar por Dario. Dario não era um legítimo príncipe que herdaria o trono. Houve uma série de assassinatos da sucessão real, o que era comum nos tempos antigos. O irmão que matava outro irmão que iria ascender o trono para ele ser o rei, ou então assassinavam o pai para que ele fosse o rei. Então o Dario aqui ele não tinha um sangue real, ele não era um príncipe direto. Quem era Dario? Dario era apenas o genro de Ciro. Ciro, o grande, era sogro de Dario. Dario se casou com uma das filhas de Ciro, e devido a uma série de assassinatos pela sucessão do Império Persa, com os príncipes que se mataram ou foram assassinados, então não tinham mais uma sucessão real. Então Dario, ele assume o trono sendo o parente mais próximo do rei Ciro. E isso, meus irmãos, é importantíssimo para nós vermos uma coisa: a provisão de Deus. Porque Dario foi um rei bom para o povo de Deus. Dario, ele foi alguém que possibilitou esse retorno para a Babilônia, para que o povo de Deus pudesse reedificar as suas casas e a reconstrução do templo. Tá? Isso é muito importante para a história. E nos primeiros 2 anos desse rei, os primeiros 2 anos do reinado de Dario, foram dedicados ao entusiasmo desses incêndios políticos, mas principalmente foi para a acessibilidade do povo de Deus retornar para a cidade que havia sido destruída, e isso foi uma providência de Deus. Então esse é o cenário, meus irmãos, o cenário histórico que Ageu é levantado para profetizar para o povo de Deus, né? Neste momento de caos, neste momento de terror, o Senhor então levanta o profeta para falar com o povo de Deus em seu nome, e é por isso que Ageu diz: assim diz o Senhor. Bom, olhando para esse cenário histórico, meus irmãos, nós podemos aprender aqui nesses 9 versículos que esta é a segunda mensagem do profeta Ageu. A primeira, obviamente, está ali no capítulo 1, como nós já falamos. E esta segunda mensagem, aqui, a segunda profecia de Ageu, ela é pronunciada num tempo também específico, para que nós entendamos aqui. Ela é pronunciada durante a festa dos tabernáculos, que era uma festa importantíssima para o povo judeu. E essa festa aconteceu, olha que coincidência, aconteceu no dia 21 de outubro de 520 a.C. Que interessante que mais de 3.000 anos depois, quase 3.000 anos depois, em outubro, nós estamos lendo o livro de Ageu, ou a profecia de Ageu. Foi justamente no mês de outubro em que Ageu profetiza durante a festa dos tabernáculos, né? E isso é muito interessante. Ageu aqui ele traz um encorajamento, uma mensagem que revelava que o esplendor daquele templo antigo, né? Daquele templo que era antigo, que o povo se gabava, que o povo se orgulhava, ele seria sucumbido pela glória que Deus iria derramar sobre esse novo templo. Então, por isso que o profeta diz: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Se lá atrás o povo se orgulhava daquele templo, se lá atrás as nações elas ficavam impactadas com aquele templo, Deus diz: muito mais agora, porque a minha glória será derramada muito mais agora do que nos tempos antigos. E a parte interessante e importante do templo, meus irmãos, que os judeus precisavam entender, que o povo de Deus precisava entender, e Ageu ele foca nisso, não era o estereótipo, não era a estrutura, mas era a presença de Deus. Por isso que o profeta diz: quem de vocês que estava lá, que viu aquele templo antigo e que vê esse agora, e depois ele lembra a memória: não foi isso que eu prometi lá quando tirei o povo do Egito, que eu estaria no meio de vocês? Então Deus está usando Ageu para dizer assim: se tranquilizem, se esforcem, não se desanimem, porque eu sou com vocês, eu estou no meio de vocês. E então nós podemos perceber, meus irmãos, e claro que eles não têm essa noção, mas nós já temos, né, que 500 anos depois
dessa profecia de Ageu, 500 anos depois, olha como aquele tempo foi tão cheio da glória. 500 anos mais tarde, Jesus, o Deus encarnado, estaria caminhando no átrio daquele templo, cujo aquele povo não estava entendendo, não estava orgulhoso até o momento daquele tempo, porque eles não tinham noção de que Jesus, Filho de Deus, o Deus encarnado, estaria caminhando sobre aqueles átrios. E com isso nós podemos aprender, meus irmãos, duas coisas nesse texto tão maravilhoso. Logo nos versículos 1 a 3, nós podemos ver que o povo está desanimado quando eles fazem uma comparação entre os dois tempos. É isso que nós vemos. Quando nós olhamos, vejam só, a partir do verso 1 e a parte 2. Depois que ele fala que no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, no 20º tal, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo. Então, primeiro aqui o Senhor diz para Ageu: leve esta mensagem a Zorobabel, leve essa mensagem a Josué, leve essa mensagem a duas pessoas importantes, tá, que precisam ouvir a palavra. Zorobabel, tá, que é o governador de Judá, e Josué, que é o sumo sacerdote, tá? Eles precisavam ouvir essa mensagem. Agora, Ageu diz o conteúdo dessa mensagem. Qual é? Diz assim o Senhor, né? No versículo 13: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Uma pergunta. A segunda pergunta: e como a vê agora? A terceira pergunta: não é ela como nada aos vossos olhos? Olha, Deus faz três perguntas aqui através do profeta Ageu para o governador Zorobabel e para Josué, o sumo sacerdote. Nessa comparação que o povo estava fazendo, olhando, não, nós tínhamos um templo que era tão bonito, os etíopes ficaram encantados, todas as nações ficavam perplexas diante dos escudos de ouro que tinha aquele templo, de toda a suntuosidade, das cortinas que eram um tecido caríssimo, de todo o material que veio importado das nações mais ricas. E agora nós temos um templo, mas ele não é tão glorioso. Então Deus usa o profeta para animar aquele povo que estava desanimado ao comparar. Meus irmãos, isso é lógico. Toda vez que a gente tenta comparar alguma coisa que já se passou com aquilo que está acontecendo, em algum momento nós também desanimamos, dizendo: poxa vida, lá era melhor, a minha vida ali era melhor do que aqui agora, eu era mais feliz em tal tempo, agora não, né? E é justamente isso que o povo está fazendo, comparando situações em momentos diferentes, tá? Ao invés desse povo ignorar os problemas do desânimo que certamente surgiram ali com a comparação, né? O profeta está encorajando eles, tá, a olharem para frente. Mas, irmãos, isso é algo glorioso das Escrituras. Deus, do começo ao fim, sempre nos encoraja a olhar para frente, nunca olhar para trás, porque o que passou, passou. Por mais belo que seja, por mais elegante que seja, passou. Nós precisamos olhar para frente. O Senhor nos chama para olhar para frente, e aqui Ageu, ele traz essa mensagem de encorajamento para que aquele povo olhe para frente. E ele não escolheu por acaso um dia. Deus escolheu um dia importante para transmitir essa mensagem ao povo. O dia 17, ou dia 17 ao dia 21 de outubro, que era exatamente o último dia da festa dos tabernáculos. E olha que interessante, meus irmãos, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso, né? Não é sorte. Deus, ele tem toda a história aqui, ó, na palma das suas mãos. Ele escolheu esse dia, mas ele também escolheu o dia de Pentecostes para fazer o quê? Derramar o seu Espírito sobre todos, sobre a igreja do Senhor. Não foi por acaso, não foi por sorte, não foi coincidência que Deus escolheu datas específicas para trazer ao seu povo a bênção, para trazer ao seu povo uma mensagem. Deus aqui então usa o último dia dessa festa que era importantíssima para trazer essa mensagem. Coragem, força, não desanime. Esta festa, meus irmãos, ela era uma festa dedicada
ao louvor a Deus pelas colheitas. Se você voltar lá no Levítico, você vai perceber que essa festa ela tinha uma importância muito grande, porque era o agradecimento do povo por Deus ter dado colheitas a eles, pela chuva que desceu sobre o campo, pela agricultura, né? Em toda a sua fórmula, para que o alimento pudesse vir às suas mesas. Então eles olhavam e agradeciam a Deus por todo o processo, né, que aconteceu para que eles tivessem o alimento em suas mesas. Era uma festa muito importante, né? Ela louvava a Deus. E então este povo recebe essa mensagem importantíssima nesse momento. E aqui então, meus irmãos, nós podemos aplicar algo para a nossa vida. Primeiro, nós vemos lá com Ageu que o edifício restaurado, né, ele não tinha nada de resplendor como o anterior. Nós já falamos aqui algumas vezes. Não era tão lindo como o de Salomão, mas ainda assim era a casa de Deus. Ele podia não ter ouros nos escudos, ter pratas em abundância, ele não podia ter linhos finos ou tecidos caríssimos, mas ele ainda assim era a casa de Deus. E o profeta então traz esse entendimento ao povo, tá? Que a casa de Deus construída de acordo com o plano dele, ali se deveria louvar a Deus, porque ali estaria a glória de Deus. Nós podemos aprender com isso, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele é o cumprimento dessa profecia. Jesus, ele cumpre o que o profeta aqui está dizendo a esse povo. Aqui, quando nós olhamos para o Evangelho de João, lá no capítulo 2, nos versos 19 a 21, olha as palavras de Jesus que se remetem a isso que nós acabamos de ler. O próprio Jesus testifica isso no capítulo 2, versículos 19 a 21, ele diz assim: Jesus lhes respondeu, depois que falaram da grandiosidade do templo, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus disse: esse templo vocês podem destruir, e em 3 dias eu vou edificá-lo de novo. Os judeus falaram: que é isso? Ele está doido. Há 500 anos, os nossos antepassados, lá com Zorobabel e Josué, reedificaram, reconstruíram isso que estava em ruínas, e há 40 anos passou por uma nova reforma, e agora ele vem dizer que em 3 dias. E Jesus estava se referindo a ele, que é o próprio templo, que é o próprio santuário de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, que o Senhor Jesus, ele cumpre essa profecia. Mas também nós podemos aprender aqui dos versículos 4 a 9, depois que o Senhor então traz essa mensagem para animar o povo diante do comparativo que eles estavam fazendo. O Senhor agora então chama aqueles homens ao trabalho, e uma palavra importantíssima aí: esforça-te. Olha o que diz o verso de número 4, verso 4 do capítulo 2: ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. De novo, olha lá: e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, o profeta Ageu aqui, ele traz aqui uma profecia forte para esse povo. Ainda que aquele povo visse naquele templo algo simples, algo como se fosse um nada diante do templo anterior, eles deveriam saber que ali a presença de Deus estava. E eles precisavam continuar o trabalho, precisavam continuar a reforma, eles precisavam continuar com ânimo, e para isso eles precisariam ser fortes. O que importava ali, meus irmãos, era que eles estavam em uma obra de Deus. A obra era de Deus, e na obra de Deus nós precisamos ser fortes, nós precisamos de força, nós precisamos trabalhar. O Senhor nos chama para ser fortes e para trabalharmos na obra dele.
a mensagem de Ageu para Zorobabel, o governador, e para Josué, o sumo sacerdote, e para todo o povo foi que eles trabalhassem, que eles fossem fortes, que eles não desanimassem, que eles não olhassem para as dificuldades e nem para o estereótipo, mas que eles se dedicassem na obra de Deus, na obra de Deus. E essa palavra ser forte, meus irmãos, ela é importante neste contexto. Durante essa festa dos tabernáculos, o livro de Deuteronômio era sempre lido. Se os irmãos voltarem lá em Levítico, os irmãos vão ver. Era lido para que os judeus compreendessem o que era que estava acontecendo. E era também para que eles ouvissem e se lembrassem das vezes em que o Senhor Deus, usando Moisés, disse a Josué aquelas mesmas palavras para eles serem fortes. Então eles liam o livro de Deuteronômio justamente para lembrar as palavras do Senhor. Aliás, o livro de Deuteronômio já é um livro de lembranças, porque a maioria das coisas que acontecem ali são lembranças das coisas que Moisés já disse. Uma das coisas que nós vemos ali é que Moisés diz essas mesmas palavras que Ageu está dizendo aqui para o povo: ser forte. São as palavras que o Senhor usa para Josué, quando ele vai assumir o comando do povo. Meus irmãos, a glória do templo que eles estavam esperando, que era o estereótipo, ela estava muito mais além. Salomão entendeu isso, como eu disse na oração. Salomão entendeu isso quando o templo ficou pronto. Eles aqui não estavam entendendo, mas essa história aponta para algo mais sublime, algo muito mais belo do que aquele povo poderia entender, e nós precisamos entender que a glória que o Senhor se refere aqui aponta para uma glória maior, que é a glória de Cristo. A glória do templo, meus irmãos, ela foi edificada em cima de Cristo. Cristo é quem daria a glória a esta casa. Quando nós olhamos então, meus irmãos, o templo que foi reconstruído aqui, mas depois ele foi reformado nos tempos de Herodes o Grande, para algumas reformas que precisavam ser feitas. Esse templo então, ele se tornou algo glorioso, algo que impactou as nações, algo que trazia um orgulho para os judeus. Mas muito mais quando Jesus Cristo pisou nele, muito mais quando Jesus Cristo esteve ali curando, ensinando, quando o Filho de Deus esteve ali. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso e ver o que o profeta diz, algumas coisas muito interessantes. Aliás, tudo é interessante, mas algo muito forte aqui. Depois de encorajar, o Senhor diz para eles: lembrem-se, versículo 5, que eu sou o Deus da aliança. Vejam só: ser forte do Senhor, trabalhar porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco quando saíste do Egito, e que o meu espírito habitaria no meio de vós. Não temais. Eles precisavam se lembrar de que Deus era com eles. Não importa se eles estavam vindo de um cativeiro, não importa se eles estavam subjugados, não importa se agora o templo não era do jeito que eles imaginavam ser. O Senhor continuava sendo Deus daquele povo. O Senhor se aliançou com eles, e o Senhor prometeu que estaria com eles, que andaria no meio deles, e eles não podiam se esquecer disso. Ainda o Senhor continua dizendo a eles: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Mas como o Senhor está dizendo para eles: o que vocês estão esperando, o que vocês não estão vendo, eu vou trazer. Eu vou trazer. As nações virão a esse templo, e eu trarei a glória a esta casa. Por isso que ele diz abaixo: meu é o ouro, meu é a prata, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é como um templo, e nós precisamos entender isso. A glória do Senhor se manifesta na sua igreja,
que é o corpo de Cristo, que é o templo espiritual, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. A igreja, ela é o corpo de Cristo, é o corpo espiritual de Cristo. Paulo repete isso em Efésios capítulo 2, a partir do verso 21. Nós precisamos entender que Deus habita neste local, que o Senhor, Ele está no meio de nós, como Ele prometeu lá atrás, e Ele tem cumprido isso. Por isso, meus irmãos, todas as vezes que estamos na igreja, nós precisamos entender que aquele que prometeu que a glória da segunda casa seria maior, Ele está conosco. Com isso, meus irmãos, nós podemos fazer uma conclusão breve e rápida. O primeiro templo, a glória era parcial. Aquela glória do primeiro templo que caiu sobre aquele templo, ela era parcial, como de fato foi. Foi luxuoso, ele tinha toda a riqueza, mas era algo parcial, era algo que passou, assim como o templo em Zorobabel e depois o templo em Herodes. Por isso Jesus disse: destrói isso e em 3 dias eu reparei. Glória passageira, mas a glória que o Senhor promete ao seu povo, ela é permanente, algo que ninguém tira, algo que ninguém pode arrancar do corpo de Cristo. Essa é a promessa de uma glória maior. Essa glória maior se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, que derrama sobre nós o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. E esta glória, meus irmãos, ela foi tão grande, ela é tão grande em nossa vida, que ela nos libertou de uma escravidão, ela nos libertou do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que ainda que a nossa vida não caminhe como nós gostaríamos que ela caminhasse, ainda que em algum momento nós sejamos tentados a fazer um comparativo do que passou e do que é, nós precisamos entender o objetivo maior, meu e seu, que é glorificar a Deus. O Senhor, Ele não precisa de um templo luxuoso para estar, embora o Senhor, a partir do momento que esta casa foi estabelecida para culto, o Senhor se faz presente. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós cultuemos a Ele de verdade, que nós nos lembremos e demos a importância a Ele. O grande problema aqui em Ageu, meus irmãos, era que o povo não estava dando atenção ao culto. O povo não estava mais se voltando, não estava voltado a Deus. Eles estavam preocupados consigo. E quando nós nos preocupamos consigo, conosco mesmo, nós erramos. Nós deixamos Deus de lado. E esse é o grande problema que nós vamos ver em Zacarias. Quando Deus é deixado de segundo plano para segundo plano, e quando nós colocamos as nossas causas em primeiro plano, e então, meus irmãos, nós caímos no mesmo erro. E aí vem o desânimo, aí vem a fraqueza, aí vem o abatimento. Mas o Senhor nos dá uma mensagem nessa noite: ser forte, como Ele diz aqui, ser forte, Jeová. E Ele poderia dizer: ser forte, meu amigo, ser forte, velho, ser forte, Zilda, ser forte, Lena, ser forte, Geraldo, ser forte, Kátia, ser forte, Estela, seja forte, Olga, seja forte, Sara, seja forte, Valquíria, Sara e Evelyn, seja forte, Secundinho, seja forte, Armelino, seja forte, Samuel, seja forte, Igreja Presbiteriana de Dionísio, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira em nossa vida. Deus é conosco. Vamos orar?